Pensa só, toda a sociedade precisa de regras, certo? Mas e o manual de regras principal de uma nação? Aquele que, sabe, garante direitos e ao mesmo tempo bota um freio no poder. A resposta está num único documento, a base que molda países inteiros. E esse manual de regras, claro, é a Constituição. Mas o que faz dela esse documento tão poderoso, tão essencial para o funcionamento de um país? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, a própria origem da palavra já dá uma dica e tanto. Vem do latim constituere, que quer dizer basicamente estabelecer, criar as bases. Então, a Constituição é isso, o alicerce, é a fundação onde todo o sistema de leis e a política de um país são construídos. Todas as outras leis, sem exceção, têm que nascer a partir dela. Ok, para a gente entender o poder dela, vamos pensar em 3 características-chave. Primeiro, ela é fundamental. O que isso quer dizer? Que ela define os valores que vão guiar o país, tipo a dignidade humana. Segundo, ela é superior. Nenhuma outra lei, nenhuma mesmo pode passar por cima dela. E terceiro, ela é estruturante. É ela que cria, organiza e, super importante, limita os poderes do Estado. O executivo, o legislativo e o judiciário. Mas olha, seria muito simples pensar que a Constituição é só um livro de regras. Ela é muito mais do que isso. Para sacar a real dimensão dela, a gente pode usar, digamos, 4 lentes diferentes. Cada uma mostra um lado, uma faceta diferente do que ela significa. E mais legal é que essas visões não brigam entre si, elas se completam. Pensa assim, a lente sociológica diz que a Constituição é um espelho da sociedade, das forças que atuam nela. Já a política vê a Constituição como uma grande decisão, quem vai ter o poder e como vai usar. A lente jurídica, bom, essa é a mais clássica. A lei máxima, a mãe de todas as outras leis. E, por fim, a cultural, que enxerga a Constituição como uma coisa viva, que muda e evolui junto com a cultura do povo. Quando a gente junta tudo isso, aí sim a gente começa a ver o quão complexa ela é de verdade. Beleza, já entendemos o que é uma Constituição. Mas isso é só o começo. Agora, a gente vai dar uma olhada em como a ideia por trás dela, que a gente chama de constitucionalismo, foi mudando com o tempo. E essa mudança, cara, transformou completamente a relação entre o Estado e as pessoas. Então, o que é esse tal de constitucionalismo? É o movimento, a filosofia por trás da Constituição. E a ideia central dele, gente, mudou o jogo da política mundial. O poder não pode ser absoluto. Ponto. Ele precisa de limites, de regras claras. E para que servem esses limites? Para proteger cada um de nós, os cidadãos. E essa busca por mais direitos e mais limites para o poder não aconteceu de uma vez só, veio em ondas, sabe? A primeira grande onda foi lá no século XVIII, focada nas liberdades individuais e políticas. Depois, no século XX, veio a segunda onda, trazendo a luta por direitos sociais e econômicos. E hoje? Bom, hoje a gente está numa terceira onda, que abraça a dignidade humana e a diversidade como os valores mais importantes de todos. Vamos falar da primeira onda, então, o constitucionalismo liberal. Ele surgiu com um objetivo bem claro: derrubar as monarquias absolutistas. A prioridade máxima era proteger a pessoa do poder gigante do Estado. Foi nessa época que caras como Locke e Montesquieu tiveram aquela sacada genial de dividir o poder, para que um poder fiscalizasse o outro, sabe? A famosa separação dos poderes. Aí veio a Revolução Industrial e tudo mudou de novo. Ficou óbvio que só ter liberdade individual não adiantava muito se as pessoas não tinham condições de vida dignas. O que a gente vê surgir aí é o constitucionalismo social. A ideia aqui é outra. O Estado agora tem um dever, o dever de garantir o mínimo para todo mundo. Saúde, educação, trabalho. Pulando agora para os nossos dias, o desafio constitucional é completamente diferente. A grande questão hoje é como a gente constrói um Estado que não só tolera a diversidade do seu povo, mas que celebra essa diversidade, que se organiza em torno dela. O valor que está no centro de tudo hoje é a dignidade humana. E isso é bem mais profundo do que só tolerar o diferente. Significa reconhecer o valor único de cada pessoa, de cada cultura. O papel do Estado, então, muda. Não é mais só não atrapalhar, é proteger e promover ativamente essa pluralidade. A gente vê isso acontecendo de jeitos diferentes aqui na América Latina. Cada país seguiu um caminho, respondendo à sua própria história. Tem um modelo multicultural, como o do Brasil, que basicamente reconhece que existem várias culturas aqui. Aí tem o pluricultural, tipo da Colômbia, que deu um passo além. Depois de muita luta, garantiu autonomia de justiça para os povos indígenas. E o mais radical de todos é o plurinacional, que a gente vê na Bolívia e no Equador. Ali, a coisa foi tão longe que o próprio Estado foi reestruturado. Ele passou a se ver como uma união de várias nações.
Isso é um reflexo direto da força que os movimentos indígenas ganharam nesses lugares. Ok. Depois dessa viagem toda, pode pintar a pergunta: tá, mas por que tudo isso importa? Importa porque a Constituição não é só um papel, um documento jurídico guardado num cofre. Ela é um espelho de quem a gente é como sociedade. E talvez mais importante, de quem a gente quer ser no futuro. No fim das contas, a história do constitucionalismo é a nossa própria história. É a história das nossas lutas, dos nossos sonhos como sociedade. Ele foi evoluindo para tentar dar conta das demandas de cada tempo. Cada nova fase, cada direito que foi conquistado e colocado ali no papel é um retrato de uma sociedade que não para de mudar, sempre tentando ser um pouco mais justa, um pouco mais livre, um pouco mais inclusiva. E tudo isso joga a gente direto para uma pergunta sobre o futuro. Com os desafios gigantes que estão batendo na nossa porta, tipo inteligência artificial, crise climática, um mundo cada vez mais conectado, o que vem por aí? Quais serão os novos valores que as constituições do futuro vão ter que proteger? Uma coisa é certa, a evolução desse manual de regras definitivo está longe de acabar.